Lucas capítulo 1, a partir do versículo 67. Lucas 1, 67, nossa segunda mensagem do Advento. O tema da mensagem é o cântico de Zacarias, o Benedictus. Lucas 1, 67 diz assim: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se de sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Vamos falar com Deus. Pai amado, muito obrigado por essa chance de lermos mais uma vez uma porção das Sagradas Escrituras aqui nessa manhã. Clamamos agora pela atuação poderosa do Espírito Santo em minha vida e na vida dos meus irmãos, para que mais uma vez a tua igreja seja edificada e o teu nome exaltado aqui entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, foram 700 anos que se passaram entre a primeira profecia acerca de João Batista e o nascimento de João Batista. 700 anos. Não é pouco tempo, não é verdade? Isaías 40, versículo 3, não precisa abrir, estava se referindo a João Batista quando disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ainda no Antigo Testamento, uns 400 anos antes de João Batista nascer, Malaquias também profetizou sobre o ministério de João Batista. Malaquias 3:1 diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de acordo com as profecias de Isaías e com as profecias de Malaquias, João não apenas nasceria, mas ele já tinha o seu ministério definido por Deus. A sua razão de vida definida por Deus. João é um caso muito especial. João é aquele camarada que ele viveu apenas 30 anos. Ele exerceu o seu ministério por somente 6 meses. 700 anos de profecia. 30 anos de preparo para 6 meses de ministério. E ainda assim, segundo Jesus, o maior homem que já nasceu de mulher foi João Batista. Estudiosos dizem, irmãos, que no Antigo Oriente Próximo, era comum que antes de um rei chegar para visitar uma terra, ele enviasse os seus mensageiros. Aqueles que iam como se fosse um diplomata, agir com diplomacia, tirando todos os empecilhos para a chegada e a caminhada do rei. Essa era a missão de João Batista. O seu ministério já estava definido séculos antes dele nascer. Não foi ele quem escolheu, não foi sua mãe, seu pai que escolheram, foi o Senhor quem decidiu que ele viria somente preparar o caminho do Senhor. Mas a história de João começa a se materializar quando o anjo Gabriel foi até Jerusalém. Enviado da parte de Deus, como diz o texto, Gabriel foi anunciar a Zacarias que ele seria pai. Imaginem agora o espanto do sacerdote, porque ele já era muito velho, não era velho não, era bastante velho Zacarias.
e também sua esposa. O anjo não apenas disse que ele seria pai, mas disse o nome do filho e o que o filho faria. Levou um plano completo. O anjo Gabriel chega para Zacarias, que estava servindo diante de Deus, no turno dele. Ou seja, era muito improvável que Zacarias estivesse, ou seja, Zacarias não tinha outras oportunidades para estar diante de Deus servindo. Eram muitos sacerdotes, muitas famílias de sacerdotes, havia escala para servir no templo, e justamente quando caiu a escala de Zacarias, o plantão de Zacarias, o Senhor se revelou a ele e disse o seguinte: Zacarias, aquele homem falado por Isaías, por Malaquias, é teu filho. É o teu filho que vai nascer. Lucas, capítulo 1, aqui, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fará bem. A partir do versículo 13, diz assim: Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Era só esse o plano. Zacarias não ficou apenas admirado. Zacarias ficou perplexo, ao ponto de duvidar da palavra do anjo. Ele duvidou. Ele não acreditou. Quem acreditaria? Quem acreditaria? Quem de nós acreditaria? Zacarias era um sacerdote, um homem de Deus. Aqui em Lucas, quando o evangelista Lucas apresenta Zacarias e sua esposa Isabel, diz o seguinte, que eles eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Contudo, mesmo esse grande servo de Deus, quando ouviu a voz do Senhor, não acreditou, teve dúvida. Teve dúvida. Dúvida faz parte da caminhada de fé, mesmo de grandes homens como Zacarias. Ele achou, não sei o que ele achou. Talvez achou que Gabriel tivesse se confundido, confundiu a casa, confundiu o sacerdote. Talvez ele tenha se achado muito sem habilidade, sem condições, indigno de receber tão honrosa missão. Mas ele duvidou da palavra do anjo. Veja como foi que Gabriel respondeu à dúvida de Zacarias, no versículo 19. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Em outras palavras, o que Gabriel está dizendo é o seguinte: rapaz, eu sou um anjo do Senhor, eu sirvo a Deus lá na presença dele, eu vou vir até aqui brincar contigo. Você acha que eu vou errar o caminho da tua casa? Eu vou errar o homem pelo qual eu tenho que me corresponder? Era como se Gabriel estivesse dando uma carteirada no sacerdote Zacarias. Eu sou anjo, não estou aqui de brincadeira. Eu tenho algo para te falar e eu vim aqui te contar isso. Por causa de sua incredulidade, Gabriel deu um sinal para confirmar de que era realmente Deus quem estava agindo. Mas o sinal que Gabriel deu foi um sinal difícil para Zacarias, melhor dizendo. Zacarias ficaria mudo desde então e por todo o período da gestação até o menino nascer. Versículo 20 diz assim: todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se,
porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Não apenas, irmãos, como castigo, mas principalmente como evidência de que era Deus de fato que estava agindo, Zacarias ficou mudo. Zacarias queria um sinal e o anjo lhe deu um terrível sinal. Zacarias ficou mudo da visita do anjo até depois do nascimento de João. Ele não pôde dividir aquela experiência com ninguém. Com ninguém. Não tinha como se comunicar. Não tinha Libras ainda. Não seria Libras, né? Libras é a linguagem brasileira de sinais. Não tinha Libras em hebraico ainda. Piorou agora, né? O interessante, queridos, é que Zacarias teve essa experiência e não podia contar para ninguém. Mas quando Isabel engravidou, ela também ficou em silêncio e não contou para ninguém. Olha o versículo 24. Passado esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses. 5 meses. Por 5 meses, Isabel não disse a ninguém de sua gravidez. Não temos certeza, mas muito provavelmente nem mesmo ao seu esposo, Zacarias. Nem mesmo ele sabia do que estava acontecendo com Isabel. Zacarias sabia o que aconteceu com ele lá no templo, do que o Senhor prometeu. Ele não via a promessa do Senhor se cumprindo. Mas já tinha acontecido o milagre. Ele só não sabia. Só não sabia. A Bíblia diz que depois desses acontecimentos todos, quando agora todos já sabiam da gravidez de Isabel, aconteceu aquele encontro que nós vimos semana passada, que culminou no Cântico de Maria. Quem estava aqui semana passada vai lembrar. Naquele encontro vimos que João Batista, ainda no ventre de sua mãe, adorou a Jesus, cumprindo assim as palavras de Gabriel. O que Gabriel tinha falado a Zacarias? Lá atrás no versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Não havia necessidade de uma segunda experiência. Não era a segunda bênção. Ele não ia buscar o Espírito Santo, não. Ele já seria cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. E isso aconteceu, ficou evidente da forma como João, no ventre de sua mãe, adorou a Jesus no ventre de Maria. A partir do versículo 57, Lucas passa a narrar o nascimento de João Batista. 57. Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Imaginem a festa, irmãos. Uma idosa que sempre quis ter um filho. Enfim, o Senhor a visitou. E a aldeia inteira, a cidade inteira, a região toda estava em festa, e eles nem sabiam a história gloriosa que estava acontecendo junto com o nascimento de João. Mas ainda assim eles se regozijaram. No versículo 59 diz assim: sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Tudo normal até aqui, não é verdade? Tudo normal. O menino nasceu, vai se chamar como? Júnior. Zacarias Júnior. Zacarias deve ter ficado muito nervoso nesse momento. Ele sabia que o nome tinha que ser João. Eu não sei se tinha como trocar de nome depois. E no cartório, houve uma confusão. Eu estava mudo e o nome tinha que... O anjo disse que o nome deveria ser João. Ah, irmãos, mas olha o que aconteceu no versículo 20. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Maria não estava atrás da porta ouvindo a conversa de Gabriel com o seu esposo lá no templo. Ninguém contou para Maria do episódio no templo. Maria simplesmente achava, Maria não, Isabel, né, irmãos? Isabel
Isabel simplesmente achava que estava cumprindo a sua própria vontade, mas na verdade ela estava sendo conduzida pela poderosa mão da providência ao escolher para o menino o nome que Deus definiu. Mas os parentes ainda queriam atrapalhar. Repita comigo, mas os parentes. Versículo 61 diz assim: disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. Por que João? Bota Júnior, Zacarias Júnior. Resolveram então consultar o pai, que estava mudo ainda, provavelmente achando que o pai concordaria com aquela homenagem, se é que tinha o contexto de homenagem naquele sentido. Mas todo mundo achava que Zacarias concordaria. Olha o que diz o versículo 62. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, uma tábua pequena, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Aquela situação vai ficando cada vez mais gloriosa. E o texto diz no versículo 64 que imediatamente parece até uma ironia aqui, né? Imediatamente depois de 9 meses. Mas imediatamente aqui é de uma hora para outra, quando ninguém esperava. Versículo 64, imediatamente a boca se lhe abriu e desimpedida a língua falava, louvando a Deus. Zacarias estava com um grito de louvor engasgado em sua garganta. Tudo que ele desejava era gritar as grandezas de Deus e não conseguia. Mas depois de pelo menos 9 meses de silêncio, sem pronunciar uma única palavra, Zacarias irrompeu em um grito. Ele começou a emitir sons. A sua língua ficou desimpedida, como diz a Bíblia. E o que Zacarias faz depois de 9 meses sem conseguir falar? E o que Zacarias faz naquele momento de grande alegria, de grande regozijo? Ele estava com seu filho no colo, o Senhor estava cumprindo a sua palavra, tudo que Gabriel tinha falado estava se cumprindo. Ele sim, Isabel ainda não, os outros ainda não, mas ele já sabia da missão que o seu filho tinha. E agora, de forma desimpedida, a sua língua é destravada. E o que ele faz? Ele compõe um cântico ao Senhor. Ele compôs um cântico. Eu não sei se é isso que nós faríamos. Se no momento em que a nossa língua fosse destravada depois de um grande milagre, se a primeira coisa que faríamos seria cantar ao Senhor. Zacarias cantou ao Senhor. A semelhança de Maria que vimos semana passada, Zacarias compôs um hino a Deus. O cântico de Zacarias chamamos de Benedictus, pois essa é a primeira palavra do hino. E esse cântico, irmãos, pode ser dividido em 3 partes, só para a gente entender melhor. Do versículo 68 ao 75, Zacarias canta sobre o que Deus fez com o seu povo. Do versículo 76 e 77, Zacarias canta sobre o que Deus faria com o seu filho João. E no versículo 78 e 79, Zacarias canta sobre o que Deus ainda faria através do Messias. Então, em primeiro lugar, Zacarias cantou sobre o que Deus fez com o seu povo e pelo seu povo. Segundo Zacarias, Deus agiu em favor do seu povo, intervindo na história. O Senhor trabalhou para redimir o seu povo, por isso o Senhor deveria ser bendito, que significa ser louvado. O primeiro motivo de louvor, o primeiro motivo que Zacarias tem para adorar o Senhor, não são as bênçãos que ele recebeu. Zacarias não olha a sua realização pessoal e olha que eles esperaram e clamaram e oraram por um filho durante toda a vida, mas não é esse o primeiro motivo de sua canção. O primeiro motivo de sua canção era o que Deus estava fazendo em favor do seu povo, a grande obra que Deus estava fazendo em favor do seu povo. Versículos 68 e 69. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou
plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Aleluia. Percebemos, irmãos, que embora a redenção ainda não tivesse acontecido, Jesus ainda não tinha nascido. A redenção só aconteceu de fato, não no nascimento de Cristo, mas na cruz do Calvário. Não é verdade? É o sangue de Cristo que nos purifica, a morte dele que é expiatória. Foi a morte dele que abriu um novo caminho para nós diante de Deus. Mas Zacarias canta como se essa redenção já tivesse acontecido. Ele dava como certa. Por quê? O sinal era o nascimento de João. Se João nasceu da forma que Gabriel disse, sinal de que tudo vai acontecer da forma que Deus programou, o nosso Salvador já vai nascer e daqui a pouco nós seremos salvos das mãos dos nossos opressores. Por isso que ele canta no presente. Nós vimos que o anjo Gabriel tinha dito a Zacarias que João iria adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Por isso, o nascimento de João era apenas o sinal da tão esperada redenção. Uma redenção, queridos, que eles não estavam esperando há uma semana, 2 meses, 3 anos. Não era isso não. Há séculos. Há séculos. Um judeu bem atento observava a lei do Senhor e sabia que desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, havia a promessa de um Messias. E sempre esperaram pelo Messias. Sempre esperaram. Zacarias estava vendo a história da redenção acontecer na tua casa, em sua casa. Iniciar a história da redenção em sua família. Em seu cântico, no versículo 69, Zacarias chamou a salvação do Senhor de plena e poderosa. Pois ele entendia que a salvação que seria realizada pelo Messias não seria uma salvação parcial, não seria meia salvação. Não seria aquele tipo de salvação imaginada por alguns, em que Jesus cumpriria uma parte e nós teríamos que cumprir uma outra parte. Não, nada disso. Segundo Zacarias, inspirado pelo Espírito Santo, a obra realizada por Jesus seria plena e poderosa. Ou seja, suficiente. Não haveria mais necessidade de obra alguma para a salvação. Mas na sequência do seu hino, Zacarias lembrou que a redenção, a salvação que enfim chegava, tinha sido prometida por Deus ao longo da história, pela boca dos profetas. Olha o versículo 70. Como prometera desde a antiguidade, por boca de seus santos profetas. Então, queridos, nada foi de improviso. Deus não olhou seu povo na miséria e resolveu agir de uma hora para outra. Não foi isso. O que estava acontecendo diante dos olhos de Zacarias era apenas o que o Senhor planejou. Há séculos atrás? Não. Na eternidade passada. Desde a eternidade que o Senhor planejou um povo. Desde a eternidade que o Senhor sabia que o seu povo se desviaria para o pecado. E desde a eternidade que ele providenciou um Salvador para cada um de nós. Antes de Deus dizer, haja luz, ele disse, haja cruz. A cruz é eterna. A cruz já estava nos planos. A redenção já estava nos planos do Senhor. O nascimento e o ministério, a crucificação e a morte de Jesus não foram um plano B de Deus. Deus não olhou a humanidade perdida e ficou pensando assim, mas o que eu vou fazer agora? Eu não sabia que eles iriam nessa direção. Eles pecaram tanto que me surpreenderam. Isso nunca aconteceu no céu. Deus não foi pego de surpresa. Tudo que aconteceu já estava previsto. Deus já sabia como seria a nossa trajetória. E todo o ministério, vida, crucificação, morte de Jesus foram profetizados por toda a história da Bíblia Sagrada e do povo de Deus. Por exemplo, Miqueias profetizou que o Messias nasceria de Belém. Ageu falou acerca da restauração da linhagem de Davi. Daniel teve uma visão em que como filho do homem, preste atenção, como filho do homem, o qual recebeu todo domínio e poder para reinar para sempre. Isaías também profetizou sobre o Messias. Nós lemos hoje aqui que nasceria de uma
virgem, e ele ainda disse que o seu nome seria conselheiro, Deus Pai da eternidade, príncipe da paz, ponta de capa a capa, a palavra de Deus aponta Jesus, desde o início até o final. Zacarias está cantando o fato dele estar presenciando o cumprimento de tudo aquilo que ele já leu desde criança nos escritos dos profetas. Os salmistas falaram de Jesus. Moisés falou de Jesus. E tudo que eles falaram ao longo dos séculos estava acontecendo. Seguindo aqui no cântico de Zacarias, semana passada nós vimos que o cântico de Maria, o Magnificat, terminou com ela lembrando da aliança que o Senhor fez com Abraão. Porém, aqui Zacarias lembra logo no início, logo no meio do seu hino. Olha o que diz o versículo 71 ao 73. Para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais. Quando fala pais, não está falando apenas de antepassado, está falando em especial dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se de sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai. Irmãos, há várias alianças de Deus com homens na Bíblia, mas os judeus consideravam a aliança de Deus com Abraão a mais importante, que foi a partir da aliança com Abraão que o povo de Israel foi destacado do restante da humanidade e Deus passou a relacionar-se diretamente com esse povo. O Senhor prometeu a Abraão um povo santo. O Senhor prometeu a Abraão que lhe daria uma descendência numerosa, abençoaria. A promessa de Deus para Abraão é eterna. É eterna. É para sempre. Até hoje. Até hoje. Até a eternidade, queridos. Até a eternidade. O Senhor prometeu a Abraão que lhe daria um povo santo, que lhe daria um território, uma terra também santa. O Senhor prometeu a Davi que o seu descendente, sua descendência reinaria para sempre, por toda a eternidade. E o que Zacarias está fazendo aqui é lembrando o seguinte, o Senhor prometeu a Abraão, muitos anos antes, muitos anos. 2.500 anos antes, mais ou menos. 2.500 anos antes. O Senhor prometeu a Abraão um povo santo e que estaria com o seu povo, iria redimir o seu povo. E a promessa não tarda. Tarda aos nossos olhos. Mas o Senhor cumpre a sua promessa. Zacarias reconhece que a bondade de Deus em enviar um Redentor, em enviar um Salvador, não era pelos méritos do povo, que o povo não merecia um Salvador, igual a gente. Zacarias reconhece que a bondade de Deus em enviar um Salvador era porque Deus prometeu isso lá no passado. Ele cumpre a nossa promessa, a sua promessa, ainda que sejamos infiéis. Ele é fiel. Estava cumprindo a promessa. O povo fez de tudo para cancelar essa promessa ao longo dos séculos, mas o Senhor manteve-se fiel àquilo que ele prometera. Chega na segunda parte do cântico de Zacarias, quando ele fala do seu filho João, apenas 2 versículos. Tu, menino, serás chamado, no versículo 76 e 77. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Essas não são palavras simples, irmãos. Nós não podemos ler esse trecho sem a devida atenção. Zacarias dedicou apenas um pequeno pedaço do seu hino para falar de João, mas o que ele falou de João é extremamente importante, pois ele disse que aquele menino seria chamado profeta do Altíssimo. Irmãos, durante séculos não havia profeta em Israel. Por pelo menos 400 anos, ninguém se levantava por Deus em Israel.
Aquilo que nós chamamos de silêncio profético, a partir de Malaquias. De Malaquias a João, Deus não levantou um único homem, não inspirou um único escritor ou poeta em Israel. Deus estava em silêncio por 400 anos. Aí aparece João no deserto da Judéia dizendo: assim diz o Senhor. 400 anos de silêncio de Deus também foi interrompido com a pregação de João. É nesse sentido que Zacarias estava dizendo que seu filho seria profeta, mas existe um outro sentido mais terrível ainda do que essas palavras. Reconhecer que seu filho seria um profeta era o mesmo que reconhecer que o seu filho nasceu para o sofrimento. Ao contrário dos dias de hoje, ser profeta não era sinônimo de glamour, não era sinônimo de status. É hoje que profeta anda de carro importado, tem mega igreja, se veste de ouro. Hoje profeta é assim. Nunca na história foi isso. Pelo contrário, os profetas eram os homens de Deus que recebiam do Senhor as piores missões da história. As missões mais difíceis da história. Fosse como Jonas ter que pregar a palavra de Deus para o povo que ele odiava. Ou como Oséias, que teve que casar-se com uma prostituta e ter filhos com ela. Ou tantos outros que passaram pelo vale da sombra da morte para ter o seu coração moído por Deus, para então falar ao povo. Então, em primeiro lugar, profeta não era sinônimo de glamour, era sinônimo de sofrimento. Mais do que isso, profeta era sinônimo de morte, de martírio. Diácono Estevão, naquela pregação que culminou em seu apedrejamento, Atos capítulo 7, versículo 52, diz assim: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Estevão denuncia que todos os profetas do passado foram martirizados pelo povo de Israel. Agora chega Zacarias e fala: o meu filho vai ser, sabe o quê? Astronauta? Não. Advogado? Não. Médico? Não. Meu filho vai ser profeta. Ele nasceu para morrer por vocês. Brilhante projeto para Deus dar para um pai. Você vai ter esse moleque aqui, sabe para quê? Você vai ter esse moleque para ele morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer por quê? Ele vai morrer. Ele vai ter um ministério de 6 meses. Ele vai ser decapitado numa caverna escura por causa dos caprichos de uma dançarina. Motivo suficiente para nenhum de nós cantarmos. Ninguém aqui iria cantar se recebesse uma proposta dessa de Deus. Mas Zacarias, ele se regozija com aquilo que para nós seria motivo de tristeza, porque ao contrário de nós, Zacarias não estava com os olhos fitos aqui nesse mundo. Nós que somos assim. A gente quer que o nosso garoto seja em primeiro lugar, médico, ou oficial da marinha, ou astronauta, ou professor, ou mecânico de helicóptero. Porque nossa mente, nossos olhos estão aqui, nesse mundo. Zacarias olha para a eternidade. Ele está vendo um povo redimido, um povo que estava caminhando para o inferno, mas que foi alcançado pela graça de Deus. Ele via um povo entrando na glória, cantando e exaltando o nome do Senhor. E ele sabia que o seu filho tinha parte nisso, apenas pregando o seguinte: Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Não foi o maior pregador da história, mas foi o mais importante. Não foi o mais eloquente, mas foi o mais importante. Qual era a pregação de João? Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Somente isso. Na terceira parte do hino, Zacarias cantou sobre o que Deus faria através do Messias. Esse é um dos pontos, irmãos, mais lindos de toda a Bíblia. De toda a Bíblia. É um dos versículos mais lindos da Bíblia, é o versículo 78, aqui do capítulo 1 de Lucas. Graças à entranhável misericórdia do nosso Deus,
pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas. Zacarias terminou seu cântico dando especial destaque à salvação que estava chegando. Ele reconheceu que ninguém merecia essa salvação, quando ele diz que o que Deus estava para fazer era graças à sua entranhável misericórdia. E segundo Zacarias, por Deus ser tão misericordioso, a humanidade receberia a visitação daquele que ele chamou de o sol nascente das alturas. Maravilhoso nome para dar para o nosso Cristo. Nós lemos lá em Isaías que o mundo estava em trevas, a região que estava em trevas, aqueles que viviam no vale das trevas, como todos nós, andávamos na escuridão de nossos pecados, na bendita noite de Belém. Segundo Zacarias está dizendo, nasceu o sol nascente das alturas, veio nos visitar. Ele não precisava vir nos visitar. Ele estava bem em sua glória. Ele estava completo em sua glória. Ele estava satisfeito ao lado do Pai. Mas ele deixou sua glória por causa de cada um de nós. Porque nós estávamos perdidos, irmãos. Meu irmão, como não celebrar esse Senhor? Como não celebrar essa noite santa? Chamar Jesus de o sol nascente das alturas não era somente uma linguagem poética sem nenhum sentido ou significado concreto. Nós que fazemos assim. Nossas canções são vazias, são cheias de expressões poéticas, vazias de significado. Na Bíblia isso não acontece. Quando Zacarias, em seu cântico, chama Jesus de o sol nascente das alturas, ele mesmo explica o significado disso no versículo 79. Para alumiar. Eu gostei dessa palavra. Eu acharia que estava errado, né? Para alumiar. Não está errado agora, mas se eu falar alumiar na sua frente, você me corrigir. Iluminar, pastor, né? Agora você não vai ter coragem de me corrigir se eu falar alumiar, né? Alumiar fica meio nordestino, né? Fica meio pessoal da roça. Você fala alumiar, pastor? Já falou muito? Para alumiar. Aprendeu assim? Aprendeu certo, então. Aprendeu certo. Por que ele é o sol nascente das alturas, versículo 79? Para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Olha esse versículo, na nova tradução na linguagem de hoje, como é que fica? E do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar nossos passos no caminho da paz. Uma outra versão da Bíblia diz assim, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte e guiar nossos pés no caminho da paz. Por isso que ele veio. Por isso que ele é o nosso sol nascente das alturas. Ele veio para dissipar todas as trevas, livrando o seu povo da escuridão imposta pelo pecado. O nascimento de Jesus era o céu gritando para uma humanidade perdida. Haja luz. Haja luz em nossas vidas. Na noite que Jesus nasceu o nosso sol. Isaías profetizou isso no texto que nós lemos no início da nossa liturgia. Capítulo 9, versículo 2 diz o seguinte: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, eu e você. E aos que viviam na região da sombra da morte, eu e tu. Você e quem está do seu lado. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías, 700 anos antes de Cristo, dizendo o que aconteceu na nossa vida, quando o nosso Cristo pisou nesse mundo. E assim acaba o cântico de Zacarias. Com esse lindo hino composto pelos sacerdotes Zacarias, aprendemos que Deus, movido por divina misericórdia, jamais abandona a aliança que fez com seu povo. O Salmo 40, por exemplo, diz que Deus se inclina do seu trono para atender o clamor dos seus filhos. Foi exatamente isso que Zacarias percebeu, que Deus estava se inclinando do trono para operar em nosso favor. Deus põe um fim ao sofrimento dos seus servos, agindo em favor do seu povo. Essa visão, irmãos, é tremendamente maravilhosa, reveladora.
O Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o Senhor dos Exércitos, o onipotente Deus de toda a criação, aquele que fala e a terra treme, ou como diz o hino que cantamos hoje, montanhas se prostrem e rujam, os mares ao som do seu nome. Ele mesmo tem os olhos como chama de fogo, que os seus pés, ou aos seus pés, ou sob seus pés, está a miríade de anjos para adorá-lo. Jeová, o Santo Deus, ele se levanta do seu trono santo e majestoso, somente para salvar pecadores. Essa é uma história grandiosa e gloriosa. Mas aprendemos também que não há outro Deus que se levanta do seu trono como nosso Deus. Não há. Somente o Senhor. Somente o Senhor. Essa atitude de divina misericórdia que se materializou na noite de Natal é descrita ainda por Isaías no capítulo 64, do versículo 1 ao 4. Eu vou ler para os irmãos, preste atenção. Como que o nosso Deus age, ou somente nosso Deus age. Ó, se fendesses os céus e descesse, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem em tua presença. Quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, coisas terríveis aqui são boas, é no bom sentido, terríveis para os outros, maravilhosas para nós. Quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, desceste e eram em tua presença. Antiguidade não se ouviu, ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, ou semelhante a ti, que trabalha para aquele que nele espera. Por isso Zacarias canta, por isso o crente canta, por isso a igreja canta, por isso celebramos o Natal, que foi quando o Senhor deixou a sua glória e desceu, a terra tremeu, que havia um bebê nascendo em Belém. Por que Zacarias cantou, meus irmãos? Ele cantou porque ele estava sendo testemunha ocular do cumprimento de tudo que foi dito pelos santos profetas do passado. Zacarias estava vendo com seus próprios olhos como é que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Preciso terminar com uma aplicação. Uma única aplicação tirada do texto que nós lemos. Zacarias cantou que Deus redimiu o seu povo e suscitou plena e poderosa salvação, vimos isso. Mas o motivo de Deus ter sido tão bondoso para com o seu povo está revelado aqui no Cântico de Zacarias. Do próprio Cântico de Zacarias nós tiramos uma aplicação para a nossa vida. Aquilo que devemos sair daqui colocando em prática. Olha o que diz o versículo 74 e 75. De conceder-nos que livres das mãos de inimigos o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias. Essa é a aplicação. Aprendemos então que o Senhor fez tudo o que ele fez, que o Senhor faz tudo o que ele faz, para que nós o adoremos, como disse Zacarias, livre das mãos de nossos inimigos. O objetivo de Deus não é te dar uma vida melhor. Isso pode até acontecer, mas não é o objetivo principal de Deus. O Senhor Jesus não veio a esse mundo e morreu por nós para que nós fôssemos bem de vida, prosperássemos financeiramente, tivéssemos toda a vitória sobre as enfermidades. Não foi por nada disso. Ele fez tudo o que fez para que agora, estou falando com crentes, agora, livres das mãos dos nossos inimigos, nós o adoremos sem temor. O adoremos com entusiasmo. Cantemos a Ele. Exaltemos o seu santo nome. No final das contas, esse é o sentido da igreja. O objetivo da igreja é glorificar o Senhor. Nós vivemos para glorificá-lo. Nós vivemos para exaltá-lo. O plano de Deus ao longo da história sempre foi esse. O plano de Deus não foi ser amado. Ele não estava carente. O plano de Deus não foi ser querido. Ele não estava carente. O plano de Deus, desde a eternidade, foi o seguinte. Eu vou desenvolver uma história aqui da humanidade. De forma que no final, o meu nome seja mais exaltado do que é hoje. Esse era o plano. O plano de Deus é exaltar seu próprio nome. Mais ainda.
E nós participamos desse plano. Se a tua vida não serve para exaltar o nome do Senhor, você está fora do caminho. Está fora do plano. Nós sabemos que a adoração não é somente o momento de louvor que nós cantamos aqui. Já sabemos que adorar o Senhor é viver para Ele, é servir a Deus de todo o coração. E não mais andar como se nós não tivéssemos um Senhor sobre a nossa vida. Adorar o Senhor é reconhecer quem Ele é na história e quem Ele é sobre nós. Mas nós aprendemos nesses últimos dias que cantar é uma forma bíblica de adorar o Senhor. Semana passada eu falava isso aqui. A música não foi inventada aqui na Terra. Tem gente que acha isso, né? A música foi inventada aqui na Terra, entre seres humanos, aí Deus pegou, não. Já existia música na eternidade. Os anjos já cantavam ao Senhor na eternidade. A música é um dom que Deus emprestou à humanidade para que nós o cantássemos também a Ele. Semana passada eu falava aqui da pouca motivação que muitos de nós têm de cantar ao Senhor. Eu aqui na frente a gente observa isso. Irmãos que cantam com uma má vontade, fingem que estão cantando, não leva a sério o momento de cantar ao Senhor. Não percebe o quanto isso é importante desde a história, desde o início que a igreja canta, e a igreja vai permanecer cantando. Nós vamos parar de pregar, o ministério da pregação vai finalizar quando a igreja subir, mas o cântico vai permanecer. Terminando então, da mesma forma que terminei semana passada, lembrando os irmãos que em relação ao Natal, em relação ao nascimento de Jesus, Maria cantou, Zacarias cantou, os pastores de Belém cantaram, os anjos cantaram. Então, se tem algo bom para fazermos em especial nessa época do ano, é cantar. Eu lembro do hino, não vai ser o hino que vamos cantar aqui hoje, vamos cantar uma outra canção para finalizar, mas eu lembro do hino de número 27 do cantor cristão, composto por Charles Wesley. Conhece? Irmão de John Wesley. Olha o hino 27, composto por Charles Wesley. Isso lá em 1707. Eis os anjos a harmonia, cantam glória ao novo rei. Paz aos homens e alegria, paz com Deus e a sua lei. Ouçam povos exultantes, ergam salmos triunfantes, aclamando ao seu Senhor, nasce Cristo Redentor, toda a terra e altos céus, cantem glória ao homem Deus. Cante o povo resgatado, glória ao príncipe da paz. Deus em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz. Nasceu para que renasçamos, vive para que vivamos. Rei, profeta e salvador, louvem todos ao Senhor, toda a terra e altos céus, cantem glória ao homem Deus. Vamos cantar ao Senhor. Vamos sempre cantar o nosso Senhor. Amém? Feche seus olhos. Pessoal do louvor, por favor. Pai amado, te louvamos, te agradecemos por tua palavra aqui entre nós nessa manhã mais uma vez. Que nos remete a um grande servo de Deus chamado Zacarias, que não conseguiu fazer outra coisa no momento de grande felicidade senão cantar ao Senhor. E um cântico regado à tua palavra, um cântico de quem conhece a tua palavra. Pai amado, que assim seja cada um de nós. Não apenas nesse período de Natal, Pai, que estejamos mais propícios aos cânticos, às cantatas e tudo mais, mas que ao longo de nossa vida, que por toda a nossa vida, seja para exaltar o seu santo nome e cantar as grandezas de Deus. Amém. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono
chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que ele me traz é segura, pois ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças,